Boa noite a todos. Estamos a viver a quadra natalícia e achamos por bem interromper o estudo que estávamos a fazer acerca da identidade do Senhor Jesus, como ele se apresentou. Nesta quadra de Natal há uma ênfase à família. As famílias reúnem-se. Alguns que já não se viam há muito tempo, há mais ou menos tempo, têm esta oportunidade, até às vezes fazendo longas viagens para estarem juntos. Isso é bom, confraternizar, trocarem histórias, recordarem momentos passados. Isto dá coesão, cria um enraizamento no meio familiar. Sem dúvida que isso é positivo. Agora, o nosso desejo é que estas reuniões familiares não sejam a causa do Natal das famílias, que seja também um meio para se entrosarem mais, mas, claro, evidentemente, não se devem de esquecer que o verdadeiro Natal celebra, comemora o nascimento daquele que nasceu para dar a sua vida por nós. Falam-nos acerca do Senhor Jesus. Mas, voltando à família em si, uma das questões que nós podemos colocar é porque é que Deus escolheu aquela família de Nazaré, formada por José, que era carpinteiro, e por Maria. Estavam noivos e foram escolhidos para serem os pais do Filho de Deus. Maria concebeu pela obra do Espírito Santo e José, portanto, reagiu inicialmente com algumas dúvidas, com alguns medos, porque não tinha havido um relacionamento sexual entre ele e Maria e ele achou que ela estava grávida. E a Bíblia fala-nos acerca das suas emoções naquela altura, fala-nos acerca dos seus receios também. Mas porquê é que Deus escolheu aquela família? Nós voltamos a fazer a pergunta. Não foi por motivos financeiros, com certeza. José era um simples carpinteiro, Maria provavelmente era doméstica. E quando eles, depois de Jesus nascer, ao 8º dia, segundo a lei judaica, eles teriam que ir ao templo. E se os pais não tivessem condições financeiras suficientes para comprarem um cordeiro, eles poderiam substituir esse cordeiro por um par de rolas ou de pombinhos. E foi esta a última alternativa que José e Maria escolheram, porque não tinham posses materiais para comprar o cordeiro. Eles habitavam também numa cidade, melhor numa pequena aldeia, que era pobre, de gente pobre, e que até era mal conceituada. Havia um provérbio popular em que as pessoas diziam: mas será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Portanto, era uma aldeia que as pessoas estavam sempre de pé atrás em relação aos seus habitantes. Então, porque é que José foi escolhido para ter este alto privilégio de ser o pai adotivo, de cuidar do Filho de Deus, cuidar de Jesus? Eu identifiquei 3 razões, muito resumidamente, já se vê. Ele era um homem sensível à voz de Deus. O Senhor falava por meio de um anjo em sonhos. E ele levava esses sonhos a sério. Ele era obediente àquilo que o anjo lhe falava nesses sonhos. Ele não questionava, ele não tinha dúvidas. E uma pessoa que reagia tão prontamente, de uma forma tão obediente, célere, àquilo que o anjo lhe pedia, sem dúvida nenhuma que tinha que ser alguém que conhecia Deus. E sabia diferenciar, distinguir a voz de Deus naqueles sonhos. E então o anjo disse-lhe para que ele não receasse receber Maria como sua esposa, porque ela estava grávida e ele sabia disso, e sabia que ele não era o pai daquele menino, e ele recebeu Maria como sua esposa. Depois, mais tarde, o anjo fala-lhe para que ele protegesse Maria, não somente isso, mas para que fugisse
para o Egito. E ele obedeceu e fugiu para o Egito. Depois o anjo falou-lhe que ele deveria de voltar do Egito para Israel ao fim de 2 anos. E ele, nessa mesma noite, preparou as coisas e voltou para Israel. Depois o anjo informou de que ele deveria de ir para Nazaré, e ele obedientemente foi para Nazaré. Vemos aqui então estas duas particularidades da sua pessoa. Ele dava ouvidos à voz de Deus, e não somente isso, ele obedecia prontamente à voz de Deus. Nós lemos também, por último, que ele era um homem justo. Lemos isso em Mateus capítulo 1, que nos fala de tudo aquilo que nós temos dito até aqui, juntamente com o capítulo 2. Mas nós no capítulo 1 nós lemos que ele era um homem justo. Isto fala-nos acerca do seu caráter. Um homem justo é um homem que é justificado pelas suas palavras e também pelas suas obras. Isto é, há uma harmonia entre aquilo que ele diz e aquilo que ele faz. Não era isso que o justificava diante de Deus, mas justificava-o diante dos homens. Era um homem que tinha caráter. Quanto a Maria, nós lemos que o anjo falou com ela, o Senhor falou-lhe através de um anjo, lemos isso em Lucas capítulo 1, versículo 38, e nós, também neste capítulo, nós vemos acerca do seu caráter. Nós lemos acerca do seu caráter. E então, no capítulo 1 de Lucas, versículo 38, então disse Maria este anúncio de que ela iria ser a mãe do Messias. A mãe daquele que teria o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E como é que Maria reage a isto? Ela reage desta forma: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Há aqui uma prontidão, há aqui disponibilidade. Ao longo da história, nós somos desafiados a reparar em homens que manifestaram esta disponibilidade para Deus. Lembro-me, por exemplo, do profeta Isaías, quando tem uma visão do Senhor, quando ele estava no templo. E aquela questão que o Senhor colocou: a quem enviarei? Eis-me aqui, responde Isaías, envia-me a mim. Há prontidão, há disponibilidade. Nesta chamada de Deus para o serviço, muitas vezes nós hesitamos, arranjamos desculpas, como aqueles que foram convidados para a grande ceia, para uma grande festa do Filho do Rei, e desculparam-se. Uns dizendo que tinham comprado um campo e que precisavam de ir vê-lo, como que se não pudessem ir ver o campo num outro dia. Outros tinham comprado 5 juntas de bois, um deles, e precisava de experimentar essas juntas de bois, como que se não pudesse fazê-lo num outro dia. Um outro ainda disse que tinha casado, mas e por essa razão que não podia ir. Desde quando é que o casamento é um obstáculo a nós obedecermos à voz de Deus? Houve prontidão e houve humildade. Eis aqui a serva do Senhor. O apóstolo Paulo tinha esta característica também. Ele diz nas suas cartas, ele apresenta-se como apóstolo de Jesus Cristo. Mas em muitas dessas cartas, antes dele dizer que era apóstolo, ele dizia que era servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Maria era humilde. E no célebre Magnificat, ela diz que o Senhor atentou para a baixeza da sua serva. O Senhor atentou. E esta humildade, ela manteve-a sempre. Manteve esta humildade. Ela não mudou, mesmo quando o Senhor Jesus era conhecido em toda a nação, quando arrastava multidões. Ela continuou com este espírito assim. Outra coisa também, ela aceitou este desafio. Se eu fui escolhida, então eu aceito. Não há aqui reservas, não há adiamentos, não há pensar os prós e os contras. Não. Eis aqui a serva do Senhor. Tantas e tantas vezes o Senhor nos escolhe para missões, para trabalhos. Tem um propósito na nossa vida. Mas nós recusamos esses desafios.
Não assumimos essas responsabilidades. É como nós lemos em Juízes que as árvores reuniram-se para ver quem é que iria reinar sobre elas. E quando escolheram a oliveira, ela desculpou-se. Escolheram depois a figueira para substituir a oliveira e ela também se desculpou, não quis assumir. A videira igualmente. E não havia mais ninguém. E o espinheiro aceitou. E disse para que as pessoas descansassem à sua sombra, como se os espinheiros tivessem grandes sombras. Mas muitas vezes também, o Senhor escolhe-nos para um certo trabalho e nós dizemos que não. E um outro vai fazer esse trabalho. Duas coisas podem acontecer. Uma delas já acontece de certeza, é que se Ele faz o nosso trabalho, também vai levar o nosso galardão. E tantas vezes Ele não faz o trabalho como nós poderíamos e deveríamos fazer. E há prejuízo na obra de Deus. Maria assumiu. Muito resumidamente também, os irmãos de Jesus e as suas irmãs. E a Bíblia fala em plural, portanto ele tinha pelo menos mais 2 irmãos e mais 2 irmãs. E lemos isso em João capítulo 7, lemos também em Mateus capítulo 13 uma referência a estes irmãos e a estas irmãs. E o termo que aparece na Bíblia é irmãos, pessoas do mesmo ventre. Portanto, eram mesmo irmãos. Melhor, meios irmãos. Eram meios irmãos. Eram irmãos e irmãs que nasceram depois do nascimento do Senhor Jesus. Porque em Mateus capítulo 1, versículo 25, nós lemos que José, que não conheceu Maria, sexualmente falando, até que ela deu à luz a seu filho, Jesus. Mas depois teve uma vida marital normal e comum com Maria. E desse casamento, dessa união, nasceram irmãos e irmãs, que eram meios irmãos e meias irmãs do Senhor Jesus. E então, se nós fôssemos ler estas passagens mais pormenorizadamente, nós iríamos chegar à conclusão que os seus irmãos não criam nele. Não acreditavam que ele fosse o Messias. Então eu imagino a infância e a juventude do Senhor Jesus no seio daquela família. E com certeza que haveria ali uma divisão entre a luz e as trevas. Provavelmente houve situações difíceis para o Senhor Jesus. Maria sabia, mesmo quando ela presenciava algumas coisas, ela guardava no seu coração essas palavras, quando ela via, quando ela ouvia, como também depois de ter encontrado o seu filho no templo, Jesus com 12 anos, e face aos elogios das pessoas que lhe tinham feito perguntas e tinham ouvido as suas respostas, ela conferia, ela guardava no seu coração. Com certeza que José é um homem, portanto, um homem de Deus, um homem justo, um homem atento à voz de Deus, também guardava no seu coração. E os irmãos não. Os irmãos, até um dia, há uma situação que não foi fácil. Jesus estava na Galileia e na Judeia queriam matá-lo, e os seus irmãos pressionaram-no para ele ir para a Judeia. Há quem pense que eles queriam que ele fosse para lá para que fosse morto. Eu não acho isso. Eu acho que eles queriam que ele fosse para a Judeia para se mostrar ao mundo, para no fundo mostrar aquilo que ele valia, se realmente era aquilo que ele dizia ser e que as pessoas já diziam que ele era, ou se não era assim. Então era uma espécie de teste, uma prova para ele mostrar aquilo que ele era, se era o verdadeiro Messias ou não. E Jesus passou bem nesse teste, mas mesmo assim penso que eles não ficaram convencidos. Foi nessa altura que Jesus, no grande dia da festa, no último dia, ele se levanta e exclama com grande voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu ventre. Foi ali que ele disputou no templo, ele ensinava e disputava no templo, e com certeza que ele ganhava em argumentação e em poder aqueles que ponham a sua pessoa e o seu ministério em causa. Foi ali também, inclusivamente, que ele deu vista a um cego. Mas mesmo assim nós lemos na palavra de Deus que foi depois de Jesus ter sido morto e ressuscitou, foi que seus irmãos creram nele. Até porque ele apareceu vivo a Tiago, como lemos em 1 aos Coríntios. Ele apareceu a Tiago. Depois Tiago e Judas
não somente se tornaram discípulos, mas também apóstolos. E Tiago tornou-se uma das colunas da igreja em Jerusalém. Mais tarde Judas escreve portanto, a epístola e também Tiago, e eles não usam como vantagem o facto de serem meios irmãos do Senhor Jesus. E Judas, por exemplo, ele apresenta-se quando escreve a sua carta dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Jesus, não, e irmão de Tiago. E ele não se aproveita desse facto. Tiago diz: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não usam isso como uma espécie de cunha para impressionar aqueles que iriam ler as suas cartas. José, Maria, Jesus tinham como prioridade as coisas de Deus. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai. E Jesus, em relação aos seus pais, nós lemos que quando ele está no templo, depois ele desce para Nazaré com os seus pais e era-lhes submisso. Jesus fazia a diferença naquela família. Ele cuidava da sua mãe e deu provas disso também, quando na cruz, para que a sua mãe não ficasse como que desamparada, ele pede a João, o apóstolo que ele amava, para que cuidasse da sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho, filha, eis aí a tua mãe. Provavelmente José, nessa altura, já tinha morrido. E era uma família que realmente tinha Deus como prioridade, não era uma família perfeita. Isto, tendo em atenção os seus irmãos e as suas irmãs, que só creram nele após a sua ressurreição. Mas com certeza que Jesus, sem a menor dúvida, teve um comportamento exemplar. E há aqui uma coisa: nós nunca lemos que da parte de Jesus tivesse havido uma pressão muito assertiva para que seus irmãos crescem nele. Ele com certeza que tinha um testemunho, e tinha um testemunho tremendamente impactante, mas mesmo assim tem que haver uma decisão pessoal, uma escolha pessoal. E os seus irmãos fizeram essa escolha após a sua morte. Isso também nos dá alento. Se calhar alguns dos nossos familiares vão se decidir pelo Senhor após a nossa partida, quem sabe. Mas que o nosso impacto seja de tal forma, o nosso testemunho, que depois de nós partirmos ainda fala. E Jesus pertence a esse número. Depois de ele ter morrido, os seus irmãos creram nele. José, o homem que dava ouvidos à voz de Deus e obedecia. Hoje o Senhor fala-nos pela criação, fala-nos também pelas circunstâncias da vida, mas acima de tudo ele fala-nos pelo Filho através da palavra de Deus, ao que possamos ter ouvidos para ouvir e obedeçamos. Maria, caracterizada pela sua humildade, pela prontidão, ela não despreza o privilégio de ser a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus, melhor direi, a mãe de Jesus, na sua humanidade. Com o Filho de Deus, ele não teve mãe, não teve princípio, como também não terá fim. Os irmãos de Jesus, apesar do testemunho de José, de Maria e, acima de tudo, o testemunho de Jesus, só creram nele após a sua morte. Isso fala-nos acerca da dureza do coração do ser humano. Mas, com o tempo, com as circunstâncias, pode ser impactado e levar os descrentes à fé. Sejamos uma família cuja prioridade sejam os negócios do nosso Pai.